Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu gravei um vídeo esses dias explicando sobre o que era o lado sombra de um arquétipo. Porém, a meu ver, não ficou tão claro, não ficou tão bom. Então eu sou dessas, eu excluí o vídeo e vim explicar melhor para vocês. O lado sombra de um arquétipo nada mais é do que algumas das características que vêm junto, seria como se fosse um combo, né? É algumas das características que vêm com a energia do símbolo, juntamente com aqueles aspectos julgados como luz, que nada mais é do que as características compatíveis com a sua personalidade. Então, o lado luz de um arquétipo são as características compatíveis com a sua personalidade e o lado sombra são características não compatíveis, aquelas que você julga e ao longo da sua vida você aprendeu que eram coisas ruins, que pessoas não poderiam fazer determinadas coisas, que quem fazia aquilo eram pessoas sem respeito, pessoas sem educação ou pessoas maldosas. Então cada um cresceu com algumas crenças. Então o lado sombra de um arquétipo são características que vêm quando você ativa aquele símbolo e que não são compatíveis com a sua personalidade. E aí eu citei o exemplo de um medicamento. Toda vez que a gente compra ou precisa de um remédio, junto com a eficiência do medicamento, vem alguns efeitos colaterais. Só que mesmo assim a gente toma, mesmo o remédio trazendo ali uma sonolência, ou uma ânsia, ou então uma insônia. Mesmo assim, a gente toma o remédio, né, para que ele cure um outro problema. Então a mesma coisa é o lado sombra. O lado sombra seria o efeito colateral. Você vai ali se identificar com algumas características, né? Considerando assim como luz do arquétipo, e aquelas características que não são compatíveis com a sua personalidade, que no dia a dia você não está acostumado a lidar, você vai considerar como lado sombra, lembrando que não é necessariamente uma coisa ruim, apenas que você deve trabalhar esse comportamento, esse sentimento em você, para que você obtenha o melhor resultado com o arquétipo. Mesmo porque nós não estamos livres, né, do que é considerado mal, né, a vida toda. Então, assim, a gente tem ali na nossa vida a alegria, mas tem a tristeza, a gente tem a noite, mas tem o dia. Então, assim, sempre tem a dualidade. Então, quando ativamos o arquétipo, acontece a mesma coisa, tá bom? É o caso de quando você ativa um arquétipo, por exemplo, o arquétipo aí da estrela. A estrela, ela tem, né, toda a luz, o brilho, o destaque. Porém, junto com esses aspectos, vai vir também o quê? A inveja, porque você vai estar se destacando. Então, automaticamente, as pessoas que estão ali no seu convívio, né, vão notar uma diferença. Se é uma pessoa que geralmente ela está sempre assim, ela é muito discreta, é uma pessoa que não se destaca, é uma pessoa assim, muito simples na sua vestimenta, no seu modo de vestir, é uma pessoa que não expõe a sua opinião, e de repente ela ativa a estrela e ela passa ela se empodera mais, ela expõe o seu amor próprio ali, ela começa a dar a sua opinião, as pessoas vão notar, gente. E vocês sabem que na nossa cultura existe muito ainda a insatisfação com o sucesso do outro, né? Então, assim, automaticamente vai gerar esse sentimento nas outras pessoas. No entanto, se é uma pessoa que já é acostumada a lidar com isso no âmbito profissional, na vida pessoal, no convívio familiar, ela não vai sentir tanto, porque ela já é alvo, né, no dia a dia, desse tipo de situação, de sentimento. Então, para ela vai tirar de letra. Agora, uma pessoa que não está tão acostumada com isso, ela vai considerar esse aspecto um lado sombra. Porém, ela só vai ter que aprender a lidar com isso.
tá? Para que ela aí continue na ativação do arquétipo, obtendo aí então o melhor resultado, tá bom? Então assim, não desativem o arquétipo por conta do considerado lado sombra, tá bom? Isso aí é até uma forma de você se autoconhecer, você se descobrir, tá bom? Você aprender a lidar, porque em algum momento da nossa vida a gente vai estar aí se deparando com alguns sentimentos, tá? Com alguns comportamentos ou nossos ou de outras pessoas. Então assim, é importante a gente saber ali aprender a lidar com o chamado lado sombra do arquétipo. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a atenção de vocês e até o nosso próximo vídeo.